Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 5 de setembro, estamos na segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Irmãos, é voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestirdes luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede. Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei, como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim, em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente unidos com o poder do Senhor nosso Jesus, entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com um fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Meu irmão, minha irmã, sempre corremos o risco de nos iludir a nós mesmos. Os cristãos de Corinto se consideravam o ápice da perfeição e se orgulhavam disso. Por isso, Paulo, um pouco antes desta perícope que ouvimos, tinha escrito: vós já estáis saciados, já vos enriquecestes, sem nós já começastes a reinar. Nós somos loucos por causa de Cristo, vós, porém, sensatos em Cristo. Nós somos fracos, vós fortes. Vós sois honrados, nós desprezados. E os coríntios não se dão conta, no seu orgulho, que toleram uma imoralidade sexual que não existe nem entre os pagãos. Trata-se de um caso de incesto. Um membro da comunidade cristã se uniu à mulher de seu pai, sua madrasta. O fato de a comunidade tolerar isso está em flagrante contradição com a liberdade cristã. Por isso, os coríntios não têm razão em se gabar de uma ilusória perfeição cristã. Pelo contrário, a presença desse pecado na comunidade é motivo de vergonha. E pior, pode arrastar outros ao pecado. É como o fermento na massa. Esse pecado pode contaminar a comunidade inteira. Vós já estáis cheios de arrogância, em vez de ficardes tristes. Não é bela a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que fazer então? Paulo ordena que tal pecador seja excluído da assembleia litúrgica, com uma finalidade medicinal. A pena da exclusão não é para destruir, nem para punir fisicamente o pecador, mas tem como finalidade fazer com que o excluído da vida sacramental e espiritual sinta o vazio da plenitude religiosa que respirava na assembleia cristã, na assembleia litúrgica, e caia em si e tenha o desejo de mudar de vida e de retornar à plena comunhão sacramental. Nesse sentido, é preciso interpretar as palavras de Paulo. Entregamos esse homem, esse indivíduo a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entregar o pecador a Satanás para a destruição da carne não significa condená-lo ao inferno, mas purificá-lo do pecado. Purificar o pecado é a mesma coisa que destruir a carne.
com a finalidade de que o pecador convertido, o espírito, seja salvo. A igreja, mesmo que tenha que punir alguns dos seus filhos, sempre o faz para a sua purificação e para a sua salvação.